Olá, vamos abrir agora mais um vídeo daquela sequência da correção do exame da ordem, continuando ainda sobre a questão 41 que aconteceu no exame da ordem. Teve repercussões sociais nas manifestações de diversas pessoas a respeito, fazendo a interpretação da questão. E alguns acadêmicos, eu sou professor, me procuraram a respeito de esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas estavam fazendo e atrelando a interpretação acerca do artigo 1647, que nós fizemos ontem, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho mais. Primeiramente, é legal deixar bem claro que o exame de ordem, ele objetiva habilitar e aprovar a pessoa para inscrição e para exercício da advocacia. A Fundação Getúlio Vargas, ela não tem que se prender às questões das carreiras jurídicas. Não é para isso que existe o exame de ordem. E quando o acadêmico vai fazer, ele vai com a mentalidade jurídica, com a intenção de vir a advogar. Para as carreiras jurídicas, nós temos outro tipo de concurso. Concurso da magistratura, concurso para delegados, concurso para promotores, procuradores e outras carreiras afins. Então, o que a Fundação Getúlio Vargas ela tem que ver é a conotação jurídica sobre o aspecto da advocacia. Aqui não está se tratando questão para acesso a doutorado, mestrado. Foquem na advocacia. A questão que foi apresentada, ela tem vícios, falhas, e nós não podemos analisar a questão além daquilo que foi proposto nela. Então vamos trabalhar ela somente com os elementos que estão na questão e ver o impacto dela juridicamente dentro de um processo, que é assim que o advogado vai ver juridicamente dentro de um processo. E quando for feita, e peço às outras pessoas que estão comentando, que é uma questão que nós tratamos na sala de aula com os nossos acadêmicos, que é em relação de não fazer interpretação literal da norma. Não se pode dar uma interpretação literal da norma. A norma é mais inteligente do que as pessoas que o fizeram. Então a norma ela tem que ter uma interpretação sistemática. Por isso que é dado e ensinado nas faculdades a interpretação hermenêutica. A hermenêutica não é simplesmente dar uma interpretação, é dar a melhor interpretação à norma. Para poder responder a tudo isso e saber se realmente está enquadrado somente no artigo 1647, é necessário entender o problema. E a primeira coisa que nós fizemos ontem, antes de começar a resposta, era entender o problema. E o problema é bem claro. Arnaldo e Silvana são casados sobre o regime de comunhão parcial de bens. É um tipo de regime que vai ditar a administração dos bens. Acontece que Silvana, antes do casamento, ela já possuía um bem. Então vamos pensar aqui, ó. Eles casaram. Tem um ponto nessa linha do tempo aonde se deu o casamento. Só que quando se deu esse casamento, Silvana já tinha um apartamento. Esse apartamento, eu não posso considerar que ele vai se comunicar. Mas nós vamos ver na lei. E tudo aquilo que foi adquirido após o casamento, nós vamos chamar de bens comuns ou bens sociais. Bens que pertencem à sociedade conjugal. Vamos interpretar aqui o casamento como um contrato, aonde as pessoas dizem como vai ser caso esse contrato, esse termo de casamento venha a encerrar. Então, isso daí é que trata o regime de comunhão parcial de bens. Depois do casamento, o que ela quer alienar aqui não é um bem comum. Ela está querendo alienar um bem particular. Vamos verificar um pouquinho mais o que seria isso. Ora só, algumas pessoas trouxeram o artigo 1647 para ligar direto. Será?
Voltando à explicação anterior, os bens adquiridos antes do casamento é chamado de bens particulares. Tem uma excludente no artigo 1659 e é bem clara essa excludente dizer o seguinte: os bens que o cônjuge possuir antes de se casar pertence a ele. É da sua propriedade. Então é considerado um bem particular do cônjuge. O artigo 1658, por sua vez, e olha só como é complicado de uma interpretação literal, como estão fazendo em algumas explicações. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento pertencem ao casal. É chamado, então, vamos chamar aqui, bem social ou bem comum. Por que bem social? Porque é um bem que pertence à sociedade conjugal. A norma trata como bem comum. Então vamos trabalhar como a norma fala. Bem comum, bem do casal. Observe que diz, os bens que sobrevierem. Eu não posso aqui dizer a mesma coisa que foi falada aqui no artigo 1647, quando ele fala bens imóveis, dizer que é todo e qualquer bem. É lógico que não é todo e qualquer bem. É só os bens adquiridos onerosamente. Porque, mais uma vez, eu tenho que interpretar o artigo 1658 à luz do artigo 1659, que diz o seguinte: os bens que foram adquiridos mesmo na constância do casamento, mas por doação, por sucessão, que é na herança, ou subrogado, ou seja, vendi e adquiri outro para substituir aquele que eu tinha, mesmo que tenha sido na constância do casamento, são considerados bem fora, são considerados bens particulares. Norma não se pode interpretar de forma literal, e é algo que é ensinado nas faculdades para os acadêmicos que vão pleitear um exame da ordem, por exemplo. Eu não posso fazer com que eles interpretem de forma literal. E nem a Fundação Getúlio Vargas, quando analisar uma questão, analisar ela só com fulcro em apenas um artigo. Ora, então vamos voltar para o artigo 1647, que, pelo que eu vejo em várias postagens, é a base de toda essa celeuma que vem trazendo a respeito da questão 41. Que ele diz o seguinte: sem a autorização do outro, nenhum dos cônjuges pode alienar, que é o que ela está querendo, alienar o bem imóvel. Beleza, bem imóvel comum. Em momento algum ele está dizendo que é bem imóvel particular. Mas, professor, aqui só está falando de bens imóveis. Vamos analisar juridicamente. Para que eu aplique essa regra, diretamente eu não posso aplicar essa regra. Para que eu possa pegar um bem particular e aplicar nessa regra, vou fazer engenharia inversa então, partir desse daqui, bens imóveis, beleza? Particular, vamos considerar como particular, porque os bens comuns eu não tenho dúvida que realmente o artigo 1647 está falando dos bens comuns, mas vamos ver se eu consigo aplicar nos bens particulares. Olha só, eu só vou praticar nos bens particulares quando eu aplicar e trouxer alguma regra da exceção, ou seja, o bem particular foi feitas benfeitorias, aí aquele aumento do bem particular em virtude das benfeitorias, e isso foi feito após o casamento, é lógico que o cônjuge não tem direito ao bem, mas ele tem direito no valor das benfeitorias que foram feitas após a constância do casamento. Aí sim precisa da anuência, porque esse cônjuge contrário, que não é o proprietário, ele tem interesse por causa que pode sofrer prejuízo se ele não receber os valores da benfeitoria. Então ele tem que dar anuência aí. Aí eu concordo que chega, mesmo sendo um bem excluído da comunhão, não trata-se de um bem social,
ou um bem comum, ele precisa da anuência do outro cônjuge, porque está envolvido benfeitoria. Ou mesmo, também, se esse bem, a qual é particular, é utilizado para sustento da família. É uma forma de renda para a família. Ou que eles morem nesse bem particular, virando assim o direito de habitação, que ele poderia requerer em juízo. E ia dizer para o juiz: seu juiz, eu vou opor esse negócio jurídico porque eu tenho interesse aí, e o meu interesse é bem claro. Ou as benfeitorias, ou porque eu quero habitar nele, ou eu preciso das rendas que estão sendo geradas, sem elas eu venho à morte. Então o direito à vida vem em primeiro lugar do que o direito da propriedade. Vamos voltar mais um pouquinho à frente. Analisar. Os bens particulares podem entrar na meação? Não. Só vão entrar na meação, voltando, se eu conseguir demonstrar alguma regra do artigo 1660. Caso contrário, os bens particulares não entram na meação. E os bens comuns? Esses bens comuns, é interesse de ambos os casais, pode ser administrado só por um, mas precisa da anuência do outro, porque esse bem, ele foi adquirido e ele é considerado um bem comum e é interesse de ambos os cônjuges. Vamos pensar então no negócio jurídico? Olha só, negócio jurídico, o cônjuge proprietário, vamos fazer de conta. Não peça a anuência do outro cônjuge e venda a um comprador. Venda o bem, aliene o bem, um bem particular dele. O cônjuge pode se opor? Pode. Mas ele tem que trazer um argumento jurídico. Qual é o argumento jurídico que ele vai dizer? Ah, eu sou conservador, eu não concordo, porque é conservador. Ele tem propriedade sobre o bem? Não. Agora, se ele trouxesse como argumento jurídico, olha, eu tenho direito nas benfeitorias, eu necessito do bem para me sustentar, eu resido no bem, tenho um direito de habitação, eu não posso ser colocado na rua. Então, ele poderia se opor com justificativa. É lógico que juiz nenhum vai anular um negócio jurídico se aquele que está pedindo a anulação do negócio jurídico não trouxer para o juízo qual é a sua boa-fé, qual é o seu prejuízo. Eu só posso anular negócio jurídico se eu tiver um prejuízo. Como é que eu vou chegar em juízo e dizer: olha, ela vendeu sem a minha autorização, eu quero anular? Por quê? Porque eu não concordo com o negócio. O juiz vai querer saber qual é o teu prejuízo. Não, não tenho prejuízo. É simplesmente porque eu não concordo. Não concordar com a venda por ser conservador não é prejuízo. E detalhe, eu estou falando de um bem particular. Se fosse um bem comum e ela vendesse, ele ia dizer: eu tenho prejuízo porque eu preciso da meação. Eu tenho o direito da meação. Aqui ele pode demonstrar o prejuízo numa futura meação, numa separação. A dilapidação do patrimônio, que é o que o artigo 1647 quer trazer. Dilapidação do patrimônio. E aqui eu não tenho a dilapidação do patrimônio porque ele não tem direito na meação. Ele não tem direito na meação. Se não tem direito na meação, ele não pode requerer para o juízo a anulação do negócio jurídico, mesmo sem a anuência dele. Ou seja, em juízo, vai alterar a posição dele? Se ele só disse que não concorda com a venda? Lógico que não. O negócio jurídico vai continuar surtindo efeito. Porque para anulá-lo precisa demonstrar o prejuízo. Se não demonstrar o prejuízo, com base no artigo 1660, ele não vai conseguir fazer vigorar esse artigo 1647. Agora, muitas pessoas estão dizendo: ah, professor, é sua posição. Então vamos para a norma? Vamos para a norma, simplesmente. Se eu não acredito nisso daí, que em juízo vai acontecer isso, não tem como o juiz julgar diferente. Vamos analisar a norma. Olha só. Partindo do pressuposto que eu considero que o artigo 1647 tem que ser analisado com base no artigo 1660 e que esses bens imóveis, apesar do nosso ordenador jurídico deixar, ou melhor dizendo, o nosso legislador deixar no subconsciente, não colocar aqui que era somente dos bens comuns, como aqui ele não falou que é os bens
onerosa, adquirido de forma onerosa? Vamos analisar aqui com base no artigo 1662. Olha só como absurdo. O bem, o cônjuge, que alguém fizer a venda, um negócio jurídico, doando para outro concubino ou qualquer outra pessoa, vamos botar uma venda, ele só pode reivindicar quem para ele? Os bens comuns. E mesmo diante dos bens comuns, tem que provar que a outra parte não teve esforço. Ou seja, não foi oneroso também para outra parte, porque mesmo assim ele vai ter que pedir só a parte dele. A parte proporcional, tirando a parte da outra pessoa. Quer dizer que se for um bem particular, vamos pensar aqui, um bem particular, encaixa no artigo 1648? Ele pode reivindicar um bem particular? Não, não pode. Se ele vender, ele doar para o concubino ou para outra pessoa um bem particular, simplesmente o outro cônjuge não pode se opor. Por quê? Não tem outorga legal, porque não trata de bem comum, um bem do casal. Vamos para o artigo 1663, a administração do patrimônio comum compete aos cônjuges. Ele não está falando a administração do patrimônio do outro, a administração do patrimônio particular. Ele está falando de patrimônio comum, bem comum. Ambos vão administrar. E olha só, a anuência de ambos os cônjuges, ela é necessária. E agora eu estou especificamente no caso da comunhão parcial de bem, e não de forma genérica. Eu estou tratando de uma norma específica. A anuência de ambos os cônjuges é necessária quando tratasse de bens comuns. Na seção do uso ou gozo, propriedade, uso ou gozo. E olha só que ele não colocou nem dos bens particulares, porque se ele tiver no uso do bem particular, obtendo, ele também pode pedir anuência. Isso já é uma interpretação que nós vamos dar pela jurisprudência. Mas aqui ele está dizendo, olha, o uso e o gozo do bem, ele só pode se opor e precisa da anuência, que é essa anuência aqui, ó, autorização, é a mesma coisa de anuência. Ela só necessita se tratar de bens comuns. Vamos para o outro lado, então, analisar os bens particulares. Não são comunicáveis. O que não são comunicáveis? Não são comuns os bens de aquisição que tiver qualquer outro título antes, qualquer que seja a causa antes do casamento, eu não posso tornar um bem particular como sendo um bem comum, porque foi adquirido antes do casamento. Vamos para o artigo 1665, e esse é para rechaçar qualquer tipo de dúvida. A administração, a disposição dos bens do patrimônio particular dos cônjuges, não estou falando de bens comuns, compete ao cônjuge proprietário, salvo conversão de diversas em pacto antinupcial, que é comunhão universal de bens que ele quer fazer aqui. Não estamos falando de comunhão universal de bem, nós estamos falando de comunhão parcial de bem. Não há pacto antinupcial no problema. O problema é bem claro, ele não concorda porque acha que o negócio jurídico não pode ser feito. Ele tem direito na meação? Não tem direito na meação. É um bem particular? É um bem particular. Se ela quisesse dar, inclusive para um amante, ela poderia dar? E ele poderia reivindicar? Não, não poderia reivindicar. Por quê? Porque é um bem particular da pessoa, é antes do casamento. Não tem nada a ver com o casamento. Então esse bem particular não se comunica. Comunicar quer dizer, vai entrar na divisão da meação. E nós não podemos falar em herança porque não tem morte. E herança nós só podemos falar após o evento morte. Então vamos ficar só no direito da meação. Outra, olha aqui, ó. O que é dispor do bem? O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa. Ela pode alienar, porque é ela que vai administrar o bem particular.
Não precisa da anuência dele. E por mais que ele queira ingressar com uma ação pedindo dela a anulação do negócio jurídico, o juiz vai ter que ser bem claro com ele aonde está o seu prejuízo para que você possa intervir nesse negócio jurídico. Qual é o seu interesse? Não tem. Não, eu não concordo com o negócio. Simplesmente, qual é teu interesse jurídico? Para postular, artigo 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Qual é a legitimidade? Ora, o bem particular, na escritura pública, não está o nome dele. Ele é proprietário? Não, ele não é proprietário do bem. Ele é legítimo para postular em juízo? Não. Ele tem um interesse jurídico? Aí vamos lá para o interesse jurídico. Está morando no imóvel? Não, está dizendo isso no problema. Ele precisa do imóvel porque está adquirindo renda que o sustenta, e se sem essa renda ele pode vir a óbito por passar fome, necessidade? Não. Então qual é o interesse jurídico dele nesse caso? Não tem legitimidade, não tem interesse jurídico. Então, o que diz aqui o artigo 1647 é bem claro, só para bens comuns. Em momento nenhum ele vai trazer bens particulares, não se comunica diretamente, como alguns estão querendo fazer essa ponte que não existe, não tem como fazer. A única ponte de fazer comunicar o artigo 1647 com o artigo 1659 é se eu trouxer alguma exclusão desse artigo 1659 que está no artigo 1660. Que ele diz o quê? A benfeitoria. Aí ele vai ter legitimidade para dizer, porque eu disse, eu tenho direito nas benfeitorias, eu sou legítimo. A metade daquilo que foi adquirido para valorizar o imóvel é meu, me pertence. Eu sou meeiro. Aí ele pode exigir o direito de meação. Caso contrário, não pode. Analisadores e julgadores da questão 41, mais do que comprovado está que eu não posso simplesmente colocar a letra B da questão trazendo como base o artigo 1647, porque seria a maior estupidez que se faz. Lembra que o exame da ordem é para advogados e eles, a maioria dos acadêmicos que fizeram e me procuraram, que marcaram a letra C, inclusive, eles pensam como advogado fosse. Eles estão fazendo um exame de ordem. Eles não estão fazendo aqui doutrinário, vamos filosofar. Não é tese de mestrado, não é tese de doutorado. Isso é básico, é concurso para exame da ordem. Não tem como aplicar a letra B. A letra B está totalmente errada. Se tiver uma letra mais correta, é a letra C. Observa que a única oposição dele é não concordar com o negócio, porque a visão dele é diferente. Ele não traz nenhum elemento que lhe dê justa causa diante de uma anulação do negócio jurídico. E a própria norma é bem claro, ele pode se opor e ele tem que dar anuência quando tratasse de bens comuns do casal. E, só lembrando, bens móveis e imóveis. E o apartamento é considerado um bem imóvel. E é comum do casal? Não é comum do casal, é particular. Foi adquirido antes da constância do casamento. Portanto, mais do que explicado, não cabe e nem qualquer tipo de justificativa para ligar a letra B, porque a única hipótese é se eu fizer essa ligação direta, e essa ligação direta não pode. A norma, infelizmente, não faz essa ligação direta, e pelo contrário, deixou bem claro em outros artigos que essa ligação direta ela é impossível. Artigo 1663, ou então artigo 1665, administração do bem particular.
compete ao cônjuge proprietário e não ao outro cônjuge. O outro cônjuge só pode alegar alguma coisa em relação a essa administração no que tange à disposição, quando de alguma forma lhe afetar. E ele vai ter que trazer algum elemento do artigo 1660. Essa é a norma, essa é a interpretação sistemática e não literal. A interpretação literal leva ao erro. Agradeço aos comentários que têm sido feitos pelos acadêmicos que vêm acompanhando esse debate, as pessoas que fizeram o concurso público, e mantenham foco, mantenham fé, porque a justiça tem que ser feita. E eu não acredito que a Fundação Getúlio Vargas, que está fazendo um exame para advogados, vá continuar em manter o gabarito na letra B. No mínimo, para não prejudicar aqueles que tiveram o mesmo entendimento e foram para a letra B, anular a questão. Ou considerar como certa tanto a letra B como a letra C. Mesmo que eu discorde que em momento algum a letra B pode ser aplicada. Então somente a letra C. Porque aqui, nesse caso aqui, por conta do regime em relação a bem particulares, era necessário que o motivo não fosse apenas discordância na área negocial, trouxesse algum elemento do artigo 1660. Portanto, diretamente, é impossível, conforme explicado, ligar o artigo 1647 diretamente à possibilidade da pessoa precisar da anuência para a alienação de um bem particular. Como falamos, mesmo que ela o faça, o outro cônjuge nada poderá fazer, porque não terá legitimidade e nem interesse jurídico. Porque para ter o interesse jurídico, o artigo 1660, e ele não traz no problema nenhum elemento que traga o interesse jurídico. Lembra que para que eu possa me opor, eu tenho que dar a justa causa. Direito não trata de injustiça, trata de justo. É o que está na lei e tem que ser obedecido o que está na lei. Só que não podemos ser estúpidos de analisar literalmente um artigo e achar que, pela minha interpretação genérica, focada, observando para o umbigo, que o artigo ele cabe dessa forma. Boa sorte àqueles que fizeram exames e parabéns àqueles que passaram.